Nesses tempos de pandemia, que está se estendendo aí mais, né, do que a gente gostaria, estão se agravando os casos de depressão, de ansiedade, né? E eu gostaria de te contar uma história. Olá, energia! Tudo positivo com você? Eu sou a Cris Price e você está no Diário de Autoconhecimento, um espaço aberto do Prosperidade Ativa para quem está praticando o autoconhecimento e vivendo a energia em consciência. Ontem eu estava lendo esse livro do Osho e eu achei muito interessante essa história, porque tem a ver com o período que nós estamos passando, né? Com essa pandemia aí que está se prolongando, está se estendendo por muito mais tempo do que a gente gostaria ou que a gente imaginava, né? Então, os casos de ansiedade, de depressão têm se agravado. E eu fiquei pensando que essa história pudesse, sei lá, trazer um pouco de alívio pra gente nesse momento tão denso, né? Que a gente está vivendo. E a história começa assim, começa com um rei. E o rei estava lá no seu palácio, tinha os seus sábios que lhe aconselhavam, e ele chegou para os sábios e disse que ele gostaria de ter um poder sobre o seu estado de espírito. Ele gostaria de poder controlar. Se ele estivesse infeliz, ele queria ficar feliz, então ele queria ter o controle total do seu estado de espírito. Ele ficou sabendo que os sufis, o sufismo é conhecido como a corrente mística e contemplativa do Islã. Os praticantes do sufismo, conhecidos como sufis, procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus, utilizando-se das práticas espirituais transmitidas pelo profeta Maomé. Ele ficou sabendo que um sufi tinha um anel com esse tal poder, né? Então ele pediu aos seus sábios que pudessem, né, chegar num consenso lá e trazer esse anel para ele de alguma maneira. E os sábios foram conversar com o sufi e ele disse: eu já tenho o anel. Ele tirou o anel e disse: dê esse anel para o seu rei, mas com uma condição: a mensagem está embaixo da pedra, mas ele não pode pegar e tirar a pedra e ler só por curiosidade. Para entender a mensagem que está por trás da pedra do anel, ele precisa estar num outro estado de consciência. Ele não pode abrir só por curiosidade, porque senão a mensagem vai perder o significado. O rei só vai poder ler essa mensagem quando a mente estiver perdida, quando ele estiver em agonia, quando ele achar que não tiver mais saída, que ele tiver ser completamente assim acabado, aí sim ele pode tirar a pedra e ler a mensagem do anel. O rei pegou o anel e realmente ele fez aquilo que o sufi pediu. Ele não abriu o anel. Ele passou por diversas dificuldades e aí ele estava lá naquela dificuldade, ele falava assim: eu vou abrir, vou abrir. Aí ele pensava: não, mas eu ainda estou vivo, né? Eu ainda tenho uma esperança, eu ainda posso fazer isso, aquilo. O meu reino está sendo atacado, mas eu posso contra-atacar, eu posso fazer isso, aquilo. Então ele não abriu, ele passou por diversas situações e ficou com o anel. Aí o seu reino continuou sendo atacado, até que o inimigo venceu. Eles conseguiram tomar o castelo do rei, tomar o reino, e o rei, para não morrer, para salvar a sua vida, ele saiu correndo para a floresta. E ele correndo, tentando salvar a sua vida, e ele escutava os cavalos vindo atrás dele, e as pessoas perseguindo ele, e ele corria, e aí ele pensava: vou abrir o anel, não estou aguentando mais. Ele falou: não, eu ainda tenho meus pés, eu vou correr, ainda estou podendo correr. E ele corria, e aí seus pés começaram a sangrar, e ele falava: ai, não vou conseguir mais andar, mas ele continuou, e ele falou: não, eu posso andar, e ele continuou, e correu, até que ele chegou numa encruzilhada. Era um penhasco embaixo. Se ele saltasse, ele morreria certamente. Se ele voltasse para trás, seria capturado, porque
ele escutava os cavalos cada vez mais próximo dele. E aí ele pegou, pensou ainda, não, mas ainda estou vivo, né? Ainda posso fazer alguma coisa. Ele olhou para os lados, olhou para o penhasco, falou, será? Talvez eu sobreviva se eu pular. E ele pensou nisso. Quando ele pensou em pular, 2 leões famintos no final do penhasco, aguardando que ele pulasse para que eles pudessem se alimentar. E ele ficou pensando, não, eu não vou sobreviver à queda. Se sobreviver, os leões vão acabar comigo. O que eu faço? Daí, naquele momento que ele se viu sem saída nenhuma, ele olha para o penhasco, olhando aqueles leões, e olha para trás e escutando os cavalos chegando perto dele. Ele falou, agora não tenho mais o que fazer, agora eu preciso ler a mensagem do anel. Ele se ajoelhou, pegou a mensagem, tirou a pedra, tinha realmente uma mensagem, e ele leu a mensagem. E a mensagem era, isso também passará. E nesse momento que ele leu isso, ele respirou com certo alívio, e naturalmente as coisas realmente ele começou a perceber que o inimigo tomou um outro caminho, um outro rumo. E ele escutava os cavalos cada vez mais e mais distantes, mais distantes. E ele se sentou, aliviado, ele se deitou, ele dormiu e restabeleceu suas forças. E quando ele já estava com as forças restabelecidas, dentro de 10 dias, ele voltou para o seu reino, ele reuniu o seu exército e ele lutou novamente. Ele fez um grande banquete para comemoração, porque afinal estava tudo em ordem, todos felizes, o castelo, né, sob controle, os inimigos afastados, distantes. A alegria toda naquela celebração, todo alegre, pensando, nossa, eu poderia morrer de tanta felicidade que eu tô, porque eu tô com o meu reino de volta, as pessoas estão felizes. Então ele pega o anel, ele abre de novo e a mensagem está lá. Isso também passará. Então ele relaxa. Isso te coloca em outra perspectiva, porque isso que está acontecendo não é você. É uma circunstância, é um acidente, é uma coisa que está acontecendo ali, mas não é você. Então, quando você tem isso na sua mente, isso também passará, isso também passará, isso também passará, você passa a enxergar as coisas de uma maneira que aquilo não é você, aquilo é só uma circunstância. E ela é como uma nuvem, ela é passageira, ela não é uma constante que vai ficar na sua vida, ela passa. No livro, ele coloca que se você age dessa determinada maneira, você está no controle dos seus estados de espírito. Porque você está aqui, a coisa vem como uma nuvem, passa por você, e você continua aqui intocado. Porque você não é aquilo que passou. Aquilo é só um acontecimento, não é você. É isso que ele ensina com essa história nesse livro. Antes que você morra, então, porque é um processo que você passa para você descobrir essas coisas, para que morra o seu antigo eu, para que você possa renascer nesse seu novo eu e com uma nova consciência, onde você percebe e observa as coisas que não são você. Esse renascimento, ele só é possível se você deixar morrer o seu antigo ser. Né? Sem que morra o seu antigo ser, você não pode renascer. Né? E tendo essa consciência, esse processo acontece, né? Segundo o livro. Né? E ele continua dizendo que a mudança está aí, o novo está aí, mas a gente não está aberto para a mudança. Ele coloca um exemplo aqui, o anfitrião chega, mas você não está pronto para receber. Né? Então, ele fala, crie espaço para receber. Abra-se para o silêncio, para perceber, para notar, para essa observação. Crie espaço dentro de você para receber as mudanças. E ele continua dizendo aqui que é uma chave mestra. Ele diz para a gente se tornar tão consciente dessa frase quanto possível. E implementar isso na nossa vida como se fosse a nossa própria respiração. Isso também passará. Isso também passará. Isso também passará. É uma chave mestra capaz de abrir a porta do mais profundo do seu ser e a partir dali, do próprio ser da existência.
Se você gostou dessa história de hoje, você gosta desses conteúdos de autoconhecimento, de expansão de consciência, por favor, te peço gentilmente que você se inscreva aqui no nosso canal para contribuir com o nosso trabalho, para incentivar. Dê um like, que assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele mostra para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos que gostam desses assuntos. Eu espero que você tenha gostado dessa história e que ela nos ajude de alguma maneira a entender que esse lance aí da pandemia também vai passar. E se você tiver interesse de ler a história completa ou o livro todo, o livro Antes que Você Morra, do Osho, eu vou deixar aqui embaixo um link que você pode ir lá e baixar e ler o livro gratuitamente. E eu te deixo meu beijinho de luz e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!